Oi, tudo bem com você? Tava morrendo de saudade de vir aqui bater esse papo com você. Tava ansiosa para te ver, pra gente trocar essa ideia novamente. Como é que você tá? Semana passada a gente conversou algumas coisas, né? Sobre os filhos, nossas projeções, um pouco dos nossos medos, né? E eu queria hoje trazer uma frase de uma música chamada Sozinho, do Peninha. Essa frase é muito conhecida na voz do Caetano Veloso, da Sina de Sá, né? Mas o compositor original é o Peninha, né? E a frase é: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Bora repetir? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Parece uma frase simples, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E vamos lá para essas perguntas. A gente tem que se cuidado, a gente tem que ser amado. Eu vou ler um pequeno texto que eu vi durante a semana, que falava de alguns cuidados que a gente não tem com a gente mesmo. Quando estava doente, não tomei remédio. Quando choveu, não peguei o guarda-chuva. Quando os meus sapatos machucaram meus pés, eu não os tirei e continuei caminhando. Quando alguém se aproveitou de mim, ainda assim, eu escolhi entender a situação dela, e mesmo que isso me machucasse e me desgastasse. O quanto a gente tem deixado as pessoas nos machucarem, desgastar o nosso humor, sugar a nossa energia. E a gente projeta tanta coisa nisso, a gente tenta tanto entender por que o outro fez aquilo com a gente, por que o outro agiu daquela maneira com a gente. E a gente perde muito tempo nisso, né? Isso desgasta a gente, isso machuca a gente, isso fere nossa alma, nosso coração, né? Sapato tá machucando nosso pé. E a gente não tira porque a gente precisa caminhar. A gente tem que chegar no lugar. A gente nem sabe onde a gente vai chegar, porque não dá tempo. A gente fica doente e não tem com quem contar. Mas quando alguém fica doente, a gente se desgasta. Você se desgasta toda. Você corre atrás de médico, de remédio, faz chá, faz tudo. E o que as pessoas, por amor, têm feito por você, não por obrigação? É uma coisa a se pensar. Não que a gente tem que ser egoísta a partir de hoje, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas o quanto a gente tem depositado essa energia em satisfazer o outro e deixar de cuidar da gente? Onde foi que cuidar da gente mesmo virou egoísmo? Pra gente amar o outro, amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. Então a gente tem que se cuidar primeiro. Então essa frase, mais do que tudo, não é o intuito da música, claro, mas mais do que tudo, essa frase fala muito no nosso coração. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E a gente tem que deixar claro isso também. Deixa claro que mais do que a gente precisa, a gente também merece. Mas aí vamos mudar um pouquinho essa logística aí. O quanto você se deixa ser cuidada? Às vezes tem isso também. Você mostrou uma fortaleza, você mostrou que você é forte, que você pode, que você faz, que você acontece. E criou esse personagem, né? Porque é um personagem, todos nós precisamos de cuidados, né?
criou essa armadura e as pessoas sabem que podem contar com você o tempo inteiro. Mas você deixa isso acontecer, deixa as pessoas cuidarem de você, até quando você não precisa, elas querem te agradar e você permite esse cuidado? Você deixa ser amada, cuidada, acolhida? Ou você é só a pessoa que acolhe? Né? Porque existe essa barreira. Existe sim essa barreira e a gente precisa muito tomar cuidado com isso, né? E quando a gente fala que as pessoas nos machucam, isso aí é uma permissão nossa, né? Esse negócio de a gente só entender, fulano é assim porque foi desse jeito, foi criado assim, aconteceu isso, né? Só que muitas pessoas passaram por muitos processos e não agem desse jeito. E assim, a solução está dentro da gente, que permite que isso aconteça, né? Porque a permissão está sendo dada, né? E o outro acha muito tranquilo poder te machucar e tá tudo certo, você vai perdoar novamente. E existe sim problemas que a gente precisa conviver, mas não precisa se relacionar. Se relacionar é trazer para dentro de você, trazer para o seu íntimo. E isso gerar uma dor, né? Então a gente tem que conviver com o problema, qualquer problema aí, né? Mas que a gente não precisa conviver, se relacionar com isso. Não há necessidade. Então, às vezes, a convivência é obrigatória, mas se relacionar é um direito que você dá e que você tira. Entendeu? Então, esse limite tem que ser testado dentro de você, dentro do seu coração, tá? Quanto tempo a gente perde pensando no que poderíamos ter feito de uma maneira diferente, né? Coisas boas, coisas ruins, né? Eu poderia ter falado isso. Eu poderia não ter falado isso. Eu poderia ter feito, não ter feito. Cara, esse passado já passou, já era, acabou. E do mesmo jeito que a gente pensa nesse passado, é o tanto que a gente projeta esse futuro. Eu vou fazer dessa forma. Não vou fazer isso. Vou fazer assim, vou fazer assado. Então, é uma balança. E a gente perde tanto tempo no passado e no futuro que a gente esquece que o problema, as coisas, tem que ser resolvida hoje, no presente, no agora, né? Então, assim, o passado, cara, não tem mais nada para ser feito. Não tem mais nada. Se você não se cuidou, se você não se amava, se você não ditou regras, nada, já era, acabou. Já foi. E o futuro nem aconteceu. Para ele acontecer, você tem que usar isso agora, no hoje. Então, assim, hoje, só por hoje, a gente vai acabar por aqui novamente, tá bom? E a gente se encontra de novo. E eu trago outro assunto pra gente conversar, tá bom? Mas lembra do que nós conversamos no último vídeo? Vai lá, vê ele de novo e depois vê esse aqui e vamos fazer um tratado? Nós duas, eu e você e eu? Vamos nos cuidar mais? Cuidar da nossa mente? Cuidar do quanto a gente tem deixado os outros nos afetarem? Vambora? Então, meu nome é Josi Lopes. Vou deixar esse abraço e carinho só por hoje para você e até o próximo vídeo, tá bom?